Olá pessoal, falando sobre este livro aqui, Começando em Jerusalém, James Dunn. Então ele vai falar sobre essa questão de como era percebida a morte de Jesus, né? E vai falar do texto lá de Hebreus 10, capítulo 10, em que ele relata, né? Continuar frequentando o templo de Jerusalém e depender de seu ritual seria negar a validade do evangelho e a eficácia da morte de Jesus pelos pecados. Seria equivalente a uma apostasia, né? Aí olha que curioso que ele vai falar. Isso é o que Hebreus fala, né? Carta aos Hebreus. Aí ele fala assim: mas é precisamente a essa conclusão que deixa claro o sacrifício vicário de Jesus, né? Que segundo Atos, os primeiros cristãos não chegaram. De acordo com Lucas, em Atos, né? Os primeiros cristãos de Jerusalém continuaram a frequentar o templo. Olha que coisa. Então, se eles tivessem essa noção, sacrifício vicário de Jesus, substituindo o sacrifício do templo, eles não teriam por que continuar frequentando, fazendo sacrifício no templo. No entanto, eles continuaram frequentando o templo. Pedro e João iam ao templo à hora da oração, a hora nona, está em Atos 3:1. Ou seja, a hora em que se oferecia o sacrifício da tarde. Esse sacrifício de um cordeiro, 2 vezes ao dia, provavelmente não era considerado como expiatório, mas era evidentemente considerado essencial para o bem-estar contínuo de Israel, incluindo a diáspora. A associação contínua dos primeiros cristãos com essa parte integrante do culto do templo não pode deixar de levantar a questão se a compreensão da morte de Jesus como sacrifício final ainda não havia se consolidado no pensamento e na prática consequente dos primeiros seguidores. Parece que não, né? Além disso, certamente temos que inferir que os primeiros crentes no Messias Jesus continuaram a pagar o imposto no templo, como eles se lembravam de Jesus fazendo. Mateus 17, 24. E esse imposto custeava os sacrifícios no templo. Martin Hengel, ele vai alegar que para Lucas o templo era apenas um lugar de pregação e de oração, não mais um lugar de sacrifício. Mas não há indício de interesses de pregação em Atos 2,46, por exemplo. E pregar efetivamente contra o culto na hora do sacrifício da noite certamente teria despertado maior hostilidade. E se o propósito era fazer orações de maneira reservada, a hora nona era precisamente a hora que qualquer pessoa que fosse ao templo com esse propósito evitaria. Qualquer um que ainda valorizasse o templo como a casa de Deus, mas que pensasse o ritual sacrificial como obsoleto, escolheria ir ao templo em qualquer outro momento para fazer suas orações que não fosse a hora nona. Essa linha de raciocínio fala decisivamente contra a possibilidade de que Jesus tinha uma intenção de estabelecer um novo culto no templo, substituindo o atual. Se esse fosse o caso, seus discípulos mais próximos, representados aqui por Pedro e João, teriam entendido sua intenção sobre o assunto de maneira completamente equivocada. Ninguém que morasse em Jerusalém poderia ser descrito dessa forma se não participasse do culto do templo. É impossível que houvesse zelotas da lei em Jerusalém que não observassem os rituais de expiação. E quase tão impossível que pudessem tolerar quaisquer judeus crentes que desprezassem ou rejeitassem o culto do templo, tão central para a lei. Então, Tiago, que era considerado ali por todos, muito provavelmente ele seguia todos esses rituais.
Essa também é a implicação da passagem segundo a qual o próprio Paulo participou dos rituais do templo. Segundo Lucas, por sugestão de Tiago. É importante lembrar aqui que a tradição de Jesus contém um dito que prevê o contínuo recurso às provisões do culto do templo, quando ele diz assim: se você está oferecendo sua oferta no altar e lá se lembra que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali diante do altar e vá. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e oferece a tua dádiva. Jesus está falando para oferecer seu dádiva ao templo. Mateus 5:23. O termo oferta, doron, é claro, não precisa significar um sacrifício como tal, mas a frase aqui usada, traga uma oferenda, ofereça uma dádiva, é mais ou menos um termo técnico para participar do culto sacrificial do templo. Se Jesus tivesse voltado sua face contra o sistema de sacrifício no templo, é pouco provável que tal dito tivesse sido preservado. O verso 28 mostra que ele, Lucas, isso em Atos 20:28, que fala que a igreja de Deus que ele obteve pelo seu próprio sangue. O verso 28 mostra que Lucas pressupõe a concepção de uma morte vicária de Jesus, como mais ou menos autoevidente, mesmo que não desempenhe um papel central em seu pensamento teológico. Então, esse sacrifício vicário já está aparecendo aqui em Atos 20:28. Por fim, deve-se lembrar que as alusões de Lucas ao servo de Isaías parecem estar todas a serviço de seu tema predominantemente do sofrimento, vindicação, como atesta de maneira ainda mais clara a única citação explícita de Isaías 53 em Atos 8:32. O pensamento da morte de Jesus como expiação de pecado ainda não estava claramente presente. A conclusão mais óbvia a se extrair de tudo isso é que o tema da vindicação e exaltação de Jesus dominou os primeiros horizontes da reflexão sobre o que havia acontecido com ele. Jesus havia sofrido a mais bárbara e humilhante das mortes, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ao ressuscitar dos mortos, Deus mostrou que Jesus havia sofrido injustamente, como o servo de Isaías, como Isaías 53 havia previsto. Parece então que a compreensão da morte de Jesus como sacrifício pelos pecados pode ter surgido inicialmente não com os primeiros discípulos de língua aramaica, mas de maneira mais provável com os discípulos helenistas de língua grega, de quem Paulo aprendeu seu catecismo em 1 Coríntios 15. Então já é um pensamento já ali dos anos 50 ou antes, Paulo já recebeu esse pensamento. E isso vai estar muito presente nas cartas de Paulo. Né? Muito obrigado, então.